Bom dia, oitavo ano. Nós vamos ver uma videoaula hoje sobre a classificação das propriedades específicas. Lembrando que nós já vimos as propriedades gerais. Então, as propriedades da matéria, elas podem ser gerais ou específicas. O que são matérias, propriedades gerais? São várias. Dentre elas, nós temos massa, inércia, né? Tem o volume, tem extensão, impenetrabilidade. Nós já estudamos todas elas. Significa que todas as matérias têm, elas não servem para identificar a matéria. Já as propriedades específicas são as indicadas para indicar qual que é a matéria que está ali, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. No caso, eu tenho água e eu tenho álcool. Olha, mostrando aqui para vocês, não tem como a gente identificar, tá certo? Os dois tá com o mesmo volume. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode usar umas propriedades para a gente poder identificar qual que é o álcool e qual que é a água. Eu vou voltar neles daqui a pouco, tá bom? Então, densidade e temperatura de fusão são duas propriedades específicas que nós vamos ver daqui a pouco. Então, as propriedades específicas, elas podem ser classificadas como físicas, como químicas e como organolépticas. Nós vamos ver cada uma delas. O que são propriedades físicas? São aquelas que não modificam com a matéria, tá? Como assim? As moléculas, elas permanecem a mesma antes e no final. É o caso da densidade, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a dureza, a tenacidade e a solubilidade. Nós vamos ver algumas dessas aqui. Eu vou dar um exemplo aqui que eu estou falando que as propriedades não modificam a matéria. Se você pegar o ponto de fusão, é a matéria no estado sólido e depois no estado líquido. E se você pegar a água, né, que é o gelo, e depois a água líquida, as moléculas permanecem a mesma. Não há modificação. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, de propriedades que são físicas. Então, eu tenho aqui, ó, temperatura de fusão da água, a densidade do álcool, que é diferente da água, né? E a solubilidade de algumas matérias. Por exemplo, olha, o sal de cozinha, que é o NaCl, ele é solúvel em água. Já se você pegar o óleo, qualquer óleo, ele é insolúvel em água. Quer dizer, a água não consegue dissolver. Se você tiver com a mão suja de óleo, uma vasilha suja de óleo, simplesmente com água você não consegue lavá-la, tá certo? Você precisa de detergente, justamente por causa da solubilidade dele, para ele retirar o óleo. Bom, as propriedades químicas, que também são chamadas de funcionais, elas modificam a matéria. É combustão, queima, tá? Acidez, alcalinidade. Acidez e alcalinidade, uma é contrária à outra. Por exemplo, o limão é ácido e ele não é alcalino, tá? Se você pegar o bicarbonato de sódio, que a gente usa para quando tá com o estômago embrulhando, justamente para neutralizar o excesso de ácido do estômago, ele é alcalino, ele não é ácido. E oxidação, que é o que a gente chama para o ferro enferrujar, só que a gente não fala que todo metal enferrujou, tá certo? E você pega, por exemplo, uma maçã, você cortando a maçã, com o tempo ela vai ficar escura, né? E o que é isso? É uma oxidação que ela teve, é uma reação com oxigênio, tá certo? Então a matéria ela muda completamente. Então aqui, olha, os exemplos que eu tenho, a queima da madeira. A madeira ela vai se transformar em outras matérias depois que ela queimou, né? Gás carbônico, vapor d'água, ela vai ser transformada. O ferro oxida. Posso colocar aqui que o limão, ele reage
com ácido. E ainda posso colocar outros aqui, ó, que o ovo, né, cozido, a proteína desnatura. Por isso que fica aquela, onde que era transparente a clara, ela fica com aquela massa branca, tá certo? E as propriedades também, elas podem ser organolépticas. São aquelas que são percebidas pelo sentido. Organo tem a ver com organismo. São percebidas pelo sentido. São o cheiro, o sabor, a cor e o brilho. Claro que a gente não pode cheirar e nem provar muitas substâncias. Por exemplo, se tiver um ácido, você não pode ficar cheirando um ácido forte que eu tô falando. Não é ácido fraco, igual a gente usa em casa, que é o vinagre e o limão, por exemplo, são ácidos fracos. Mas se pegar um ácido clorídrico, eu não posso cheirar, eu não posso jamais provar, tá certo? Então, essas aqui não são todas as matérias que eu posso perceber com esses sentidos, não, tá? Então, os exemplos que eu tenho aqui, ó, o cheiro do álcool, que eu posso perceber plenamente a diferença, tá? A cor da laranja e do limão, né? Geralmente são diferentes, tá? Porque eu tenho limão que tem uma cor laranja, né? Tipo, a que se chama de laranjinha. E eu tenho também laranja que tem a cor verde, mas geralmente elas são diferentes. Ou também eu posso pegar aqui, ó, a cor da Coca-Cola e da Fanta, né? De longe você percebe qualquer um, qualquer outro, tá? O sabor, se eu pegar o sabor do limão, por exemplo, se eu tiver os dois, laranja e limão, da mesma cor, mesmo tamanho talvez, o sabor, né, eu tenho do limão e da laranja, que são diferentes, né? Então eu peguei o cheiro, eu peguei a cor, sabor e o brilho. O brilho é outro. Se eu pegar, por exemplo, o ferro, ele tem um brilho completamente diferente do ouro. Então o ouro sempre atraiu as pessoas. Uma das coisas é por causa da cor dele, daquele brilho, né, aquele amarelo. O homem fica fascinado com isso, né? O homem que eu tô falando no sentido geral, tá? Isso atrai muito. Antes da gente entrar nesses exercícios aqui, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos práticos aqui, ó. Como eu falei, ó, se eu observar aqui, eu tenho água e tenho álcool aqui. Bom, de longe aí onde que vocês estão, eu falar assim, qual que é a água e qual que é o álcool? Bom, o que vocês poderiam fazer se tivesse de perto? De perto eles têm o mesmo volume, então eu posso usar duas propriedades aqui, ó. Uma é a questão do cheiro, tá? Então vou cheirar. Olha, esse aqui é o álcool, tá? Esse é o álcool, então logo esse aqui é a água. Os dois têm o mesmo volume, então eu já usei uma propriedade organoléptica aqui, ó, que foi o cheiro. Eu não vou usar a propriedade organoléptica do sabor, porque eu não vou provar o álcool e a água. Eu não vou provar. Eu poderia até tentar provar se eu desse sorte pegar a água primeiro, tá certo? Outra coisa, se os dois têm o mesmo volume e se a água ela tem uma densidade que é maior do que o do álcool, na hora que eu pesar esses dois copos, que eles são iguais, então aquele que é mais denso, ele vai ter uma massa maior, concordam? Lembra que eu dei o exemplo de chumbo e da pena? Então, se eu tiver um saco do mesmo tamanho de chumbo e do mesmo tamanho de pena, e se eu for pesar os dois, o do chumbo vai ter uma massa muito maior por ele ser mais denso, tá certo? Então aqui eu já estou sabendo uma propriedade. Vou pegar a outra, o seguinte, ó, como esse aqui é o álcool, eu vou separar. Então aqui é a água. Então a água eu tô colocando aqui, ó, espremendo limão. Aí o seguinte, o que vai acontecer? Essa água aqui, ó, com limão,
ela vai ficar muito mais ácida do que a água que não tá com limão. E eu posso provar isso através de uma fita que eu posso medir o pH. Futuramente eu vou fazer uma aula prática com vocês disso aqui. Bom, agora aqui, ó, eu tô pegando aqui, ó, bicarbonato de sódio, olha aqui, ó. Aí, olha, se eu colocar o bicarbonato de sódio aqui na água com limão, olha só, está tendo uma efervescência, tá vendo? O que quer dizer isso aqui? Isso aqui é uma propriedade química que é o quê? Ácido reage com carbonato, que tá aqui, ó, produzindo gás carbônico, tá vendo? Então aqui, ó, vai ter uma efervescência. Vou pingar mais um pouco de suco de limão aqui, ó. Olha aqui, estão vendo que tá tendo uma efervescência? Então isso aqui é uma propriedade química, porque tá tendo uma reação, tá bom? Vou mostrar para vocês agora a questão da densidade. Aqui, ó, peguei uma vasilha com água e aí eu tenho dois objetos aqui, ó, dois materiais. Isso aqui, ó, é bronze, tá? O que acontece? Quando eu colocar aqui, olha, o que aconteceu? Ele afundou. Ele afundou por quê? Ele é mais denso do que a água. Agora eu vou pegar uma maçã, tá? Então, a maçã eu coloquei aqui, olha, a maçã flutuando. Então, ela é menos densa. Então, isso aqui é uma propriedade específica que é física, ok? Outra coisa aqui muito interessante que eu acho é a questão aqui, ó, da dureza, tá? O que é a dureza? Algumas propriedades algumas matérias são mais duras do que a outra, tá? Se eu pegar isso aqui, ó, eu tô pegando aqui grafite e aí vocês vão falar assim, você tá riscando o papel. Se eu falar que vocês estão enganados, na verdade, o papel está riscando o grafite. Como assim? O material mais duro risca o outro. Olha, na medida que eu vou fazendo aqui, ó, sim, o lápis, a grafite, tá? Do lápis está sendo desgastada, tá? Vai chegar uma hora que eu vou ter que fazer ponta de novo. Então, quem tá riscando quem? O material mais duro desgasta o menos duro. Então, o papel está riscando a grafite, tá certo? Agora, se eu resolver pegar isso aqui, ó, olha só. Isso aqui é um metal. Na hora que eu fizer isso aqui, o que vai acontecer? Olha só. Quem tá riscando quem? O metal está riscando o papel. Por que ele está riscando o papel? Ele está desgastando o papel, tá certo? Tá meio difícil para eu fazer, que eu tô segurando só com uma mão. Mas se você pegar um arame, qualquer coisa, ele vai riscar. Então aqui, olha, o papel risca grafite, mas o metal risca o papel, tá certo? E agora, vamos voltar aqui e vamos fazer uns exercícios, tá certo? Aqui, ó, os exercícios. Então, o diamante é duro. O diamante é um material natural, né, que encontra na natureza, que é mais duro que tem. Então, ele risca, ele serve para cortar vidro, ele serve para ser colocado em pontas de brocas para poder perfurar rochas quando vai retirar petróleo, entendeu? Então, ele é usado isso. Só que existe o diamante que é sintético. Ele não tem um valor comercial para fazer um anel, por exemplo, mas ele tem uma dureza para poder quebrar brocas, etc. Neste caso aqui, é uma propriedade física, química ou organoléptica. É física, porque a dureza é uma propriedade física, ela não modifica a matéria. A água funde a 1 atm, também é uma propriedade que é física, que é fusão, tá bom? O ferro tem alto grau de oxidação e o ouro baixo grau. Neste caso, uma propriedade química, porque é a oxidação. O álcool entra em combustão com facilidade, pega fogo com facilidade. Também é uma propriedade que é química. O cheiro do álcool é diferente do cheiro do café. Então, isso aqui é uma propriedade que é organoléptica. O ferro é tenaz e o diamante é duro. Isso aqui é uma propriedade física. Vou explicar para vocês o que é tenacidade. Se eu tiver ferro, se eu tiver um martelo de ferro e um diamante, o diamante risca
o ferro. Ele vai, se eu passar nele, vai ficar riscado. Então ele é mais duro. Isso aqui é dureza, tá? Duro. Agora, se eu pegar o martelo e bater no diamante, eu vou quebrar o diamante, porque o ferro, ele é tenaz. O que é tenaz? Tenacidade é a resistência a impactos mecânicos, bater nele. Se o diamante bater no ferro, ele não vai quebrar o martelo, mas se o martelo bater no diamante, ele vai quebrar. Em compensação, o diamante risca o ferro e o ferro não risca o diamante, tá certo? Mais um aqui, ó. A densidade do chumbo é bem maior que a densidade do isopor. Então, densidade é uma propriedade física. E o limão é ácido e o bicarbonato de sódio é básico. Então, acidez e basicidade são propriedades químicas. Espero que vocês tenham entendido, tá? E qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Obrigada.